Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um filme que eu achei bastante instigante, bastante intrigante e que não é tanta gente que conhece. Eu tô falando do Smiley Face Killers. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então? O Smiley Face Killers ele é um filme baseado em uma história real. Ou melhor, ele é uma dramatização de uma história real. Porque na verdade não existe nenhuma confirmação de que essa história na qual ele se baseia de fato tenha acontecido. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor então. O filme ele narra eventos que são bastante conhecidos lá nos Estados Unidos, nos quais estudantes universitários aparecem mortos na beira da praia. A causa oficial dessas mortes é afogamento, pelo menos é isso que é registrado. Mas uma coisa que aconteceu em vários desses casos foi que uma pichação de uma smiley face, daquele rostinho sorridente, apareceu em diversos locais, onde esses corpos também apareceram. E aí, com base nisso, criou-se a lenda de que talvez aquelas mortes não fossem acidentais, mas que, na verdade, fossem obras de um ou mais serial killers. E é sobre isso que o filme fala. Mas não é um filme sobre serial killers, até porque, assim, se eles de fato existem, eles nunca foram encontrados, eles nunca foram descobertos. Então não tinha meio que muito com o que trabalhar dentro dessa história. Afinal, não se sabe nem se esses assassinos existem de verdade. O filme até flerta um pouco com isso, ele mostra esses possíveis assassinos numa fazenda sacrificando animais e fazendo seus rituais. Mas o foco do filme em si não é esse. O foco dele, na verdade, é o protagonista, Jake Graham, interpretado pelo Ronen Rubinstein. E é aí que reside, na verdade, a maior qualidade do filme. Porque a partir do momento que ele se foca, então, no protagonista, nesse personagem que é uma possível vítima desses assassinos, e não necessariamente nos assassinos em si, o filme se propõe, então, a ser um estudo de personagem e não uma história de assassinatos. O que a gente vê se desenrolar no filme é não necessariamente os crimes desses assassinos, mas sim a vida de uma possível vítima deles. E isso só funciona porque o roteiro do filme é escrito pelo Bret Easton Ellis. O Bret Easton Ellis, para quem não sabe, é autor dos livros que deram origem aos filmes Abaixo de Zero, Psicopata Americano e Regras da Atração. Ele é um autor bastante conhecido e os livros dele tendem a ser focados em personagem, em desenvolvimento de personagem. E ele também se foca muito em personagens que estão alheios ao mundo ao seu redor, que não se relacionam muito bem com outras pessoas. E esse filme aqui também mostra isso, porque o que o Smiley Face Killers mostra é um isolamento causado pela depressão e como que esse isolamento acaba empurrando esse personagem na direção dos assassinos. Porque a lógica por trás dessa história, por trás dessa lenda, é que ninguém sabe de fato se aquelas mortes foram acidentais, se foram afogamentos ou se foram assassinatos. Criou-se sim uma teoria em cima disso, e o filme trabalha em cima dessa teoria, mas ele também trabalha com essa dúvida, com essa ideia de que pode ser que tenha sido só um acidente ou pode ser que tenha sido um assassinato. E aí o que ele tenta explicar pra gente, em vez de, por exemplo, tentar revelar a identidade dos assassinos, ele na verdade explica pra gente como que essa dúvida é gerada na cabeça das pessoas. Como que não se tem certeza se essas pessoas foram assassinadas ou se elas morreram de mortes naturais ou de suicídio, por exemplo. E aí como que o filme faz isso? Mostrando exatamente todo o processo de isolamento do seu personagem. Muito desse processo é impulsionado pelos próprios assassinos, que ficam mandando mensagens para ele, que ficam manipulando as emoções dele, que ficam fazendo esse protagonista duvidar da própria realidade, do mundo que ele vive, duvidar das pessoas que o cercam, duvidar dos seus amigos, duvidar da namorada. Cada vez mais ele vai se isolando de tudo e de todos, até ele se tornar uma presa fácil para esses assassinos. Então, boa parte do filme é focado nesse desenvolvimento de personagem e também nesse isolamento, Tipo, como que funciona esse isolamento, o que eles fazem para isso. Então, de certa maneira, é como se nada acontecesse na maior parte do tempo. Porque você vê até os assassinos cercando o personagem, eles se escondem dentro da casa dele em certo momento, eles aparecem atrás dele em outro momento, mas eles não atacam, eles esperam o momento certo.
É como se eles estivessem cozinhando ele até ele ficar pronto. E o momento que ele está pronto é o momento em que ele está mais sozinho. E foi essa densidade do texto do filme, né, desse subtexto envolvendo a depressão e como que esse personagem acaba se tornando a vítima perfeita para esses assassinos, que mais chamou a minha atenção quando eu vi esse filme. Porque assim, o roteiro do filme ele se destaca em relação a todo o resto. É como se todo o resto do filme tivesse um tom abaixo do roteiro. As atuações não são das melhores e a direção não chama muito a atenção para si. Na verdade, assim, o filme ele tem muito aquela cara de filme feito para televisão, sabe? Na época em que isso costumava ser uma ofensa aos filmes, hoje em dia não é mais. Mas ele tem muito essa cara. E não por acaso o diretor, o Tim Hunter, ele é um diretor muito veterano da TV. A grande parte da carreira dele foi dedicada a produções televisivas. Ele tem um ou outro filme, mas ele tem uma carreira construída dentro da TV, dirigindo episódios de séries de TV. Então, muito desse estilo dele, desse estilo televisivo, acaba sendo visto aqui também. Ele usa muito plano contra plano, ele não é muito inventivo na criação das suas cenas, na criação das suas sequências. É só ali pro final do filme que ele parece se soltar um pouquinho mais, que é justamente no final quando a gente vai ver os assassinos atuando de fato, né, agindo de fato. Aí parece que o diretor se solta um pouquinho mais, mas até lá ele se limitou a fazer o básico mesmo. O que não chega a ser um problema porque, como eu disse, o roteiro do filme é muito bom, então ele acaba salvando uma direção que é mais mediana. Então esse filme ele funciona muito bem como um estudo de personagens, muito mais do que como uma história de assassinatos, uma história de serial killers. Então não se engane pelo título desse filme. Apesar de parecer ser uma história de serial killers, ele na verdade é uma história sobre depressão, é uma história sobre isolamento, é uma história sobre falta de conexão. E essas são as principais qualidades desse filme, que não é um filme muito conhecido, mas que eu acho que merecia ser mais visto. Então, se você conhece esse filme, se você já assistiu ele, deixa a sua opinião aqui nos comentários abaixo. Se não viu, eu peço que vá atrás, que eu acho que vale muito a pena. E depois também comenta aqui e me diz o que você achou. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta e compartilhe ele, e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A gente se vê na próxima, então. Até mais!